Microfone, Melo. Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 9 de março de 2026. Temos aqui a mídia e o martelo do juiz. Eles querem ser os juízes supremos da realidade brasileira, atropelando, inclusive, o STF e o ministro Moraes. Mas quais são os dois casos em pauta aqui no Brasil no momento? A CPMI do INSS, aquele escândalo do desvio, do roubo de bilhões de aposentados e pensionistas, e o outro caso é o do Banco Master, também com bilhões, um caso de bilhões. Vamos ver aqui o caso do INSS. Começou no governo Bolsonaro. Eu já defendi, inclusive, isso. Para mim, além dessa roubalheira toda, eles tinham como objetivo que essa bomba explodisse no colo do governo do presidente Lula. Mas vamos ouvir aqui o deputado Pimenta sobre esse escândalo do INSS. De quem é a culpa, quem são os envolvidos? E sai ano e os bolsonaristas tentam mentir para você sobre o escândalo do INSS. Eu vou explicar de novo, minha gente. Essa roubalheira do INSS só aconteceu porque em 2021 o Bolsonaro, Paulo Guedes e o Onyx Lorenzoni mudaram as regras dentro do INSS. Se estas regras não tivessem sido alteradas, esse escândalo seria impossível. Decreto 10.537 de 2020. Dizendo o quê? Duas mudanças. Seria necessário um decreto permitindo que entidades que não fossem exclusivamente de representação de aposentados e aposentadas também pudessem ter ACTs. E mais, ampliava para que pensionistas também pudessem ser descontados. Que pensionistas pudessem ser roubados. 26 de 10. No mesmo dia, 26 de 10, a Unibrasil faz uma assembleia. No mesmo dia. Troca o nome para Unibap e inclui na sua razão social uma vírgula. Passou a ser, além de clube de benefícios, também uma entidade de representação de aposentados. No mesmo dia da manifestação do Paulo Guedes, o governo publica um decreto assinado, entre eles, pelo Onyx. Bolsonaro, Paulo Guedes e Onyx. Esse decreto, 10.537, permite que entidades que tenham no seu estatuto representar aposentados possam ganhar a sentença. E permitiram que as entidades fantasmas pudessem fazer descontos de aposentados e aposentadas. Entidades que não existiam e que tiveram acesso aos cadastros dos aposentados, aposentadas e pensionistas. E enriqueceram do dia para a noite. Bom, como o interessante que eu queria mostrar aqui foram decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro que autorizaram este assalto aos pensionistas e aposentados do INSS. Tanto que foi exatamente no governo Bolsonaro que essas entidades explodiram, não só em número de gente roubada, como em número de novas entidades que foram criadas dentro do governo do Jair Bolsonaro. Então, o primeiro escândalo é inteiramente bolsonarista. Foi no governo do presidente Lula que isso foi bloqueado, investigado, e o presidente Lula é que está pagando aos aposentados e pensionistas que foram lesados a partir dos decretos assinados por Jair Bolsonaro. Agora temos o outro caso, que é o caso Master, o escândalo do banco que deu um beiço de 40 bilhões no mercado, considerado o maior escândalo do mercado financeiro. E agora nós vemos aqui quem está envolvido no escândalo do Master, incluindo Nicolas Vorcaro, tinha 18 deputados e ex-deputados em seu celular, todos bolsonaristas. Aí está aqui, ó,
a análise partidária dos 18 nomes encontrados no celular do Vorcaro, o PL lidera com 5 representantes. O PP tem 4, o PSD 3, Republicanos e Novo aparece com 2, e União Brasil e PSDB, 1 em cada. Aí vem os nomes dos deputados envolvidos. Olha lá, Aguinaldo Ribeiro, Altinês Corte, Arthur Lira, doutor Luizinho, estou pulando alguns para não ficar chato, ficar dando um nome atrás do outro. Flávia Arruda, Hugo Mota, presidente da Câmara, já 2 presidentes da Câmara aí, Nicolas Ferreira, Rodrigo Maia, antigo presidente da Câmara, ou seja, os 3 últimos presidentes da Câmara estavam na lista do... Resumindo, como é tudo bolsonarista, a culpa é de quem? Do Lulinha. CPM, INSS, culpa do Bolsonaro. O caso do Vorcaro, do Banco Master, só tem bolsonarista. Então, mandem prender o Lulinha. Defesa de Lulinha diz que não há motivo para pedido de prisão. Isso saiu esta manhã aí. Essa novidade de que uma área da Polícia Federal está pedindo a prisão do Lulinha. Baseado em quê? Primeiro, qual foi a acusação com o Lulinha? O Lulinha seria o filho do rapaz. O careca do INSS teria mandado dar um dinheiro para o filho do rapaz. Aí o filho do rapaz, o rapaz seria o Lula, e o filho do Lula seria o Lulinha. Mas só que, olha lá, quebraram o sigilo do Lulinha e não de nenhum dos 18 deputados da lista do Vorcaro. E aí deu manchete. Na sexta-feira passada, nós fizemos um fórum mídia sobre isso. Primeira página da Folha e do Estadão, filho de Lula movimentou. Eles falam em movimentar, nós dissemos isso aqui, porque movimentar, toda vez que você mexe no dinheiro, você movimenta. 19,5 milhões entre o que entra e o que sai. Portanto, no mínimo, eles dobraram o dinheiro do Lulinha. Mas o mais curioso é que eles não encontraram nenhum dos 300 mil, que seria a mesada que o careca teria mandado dar para o filho do rapaz. Pegaram as contas do Lulinha e não tinha nenhum dinheiro vindo do careca do INSS, nenhuma vez, nem em termos de mesada, como eles falam. Agora, a PF, a parte bolsonarista da PF, dizem aqui, suspeitas de mesadas a Lulinha levaram a PF a pedir a quebra de sigilo. Então, eles pediram a quebra de sigilo por causa dessa suspeita de mesada. Quebraram o sigilo e não encontraram nada dessa mesada. Então, qual é a lógica? Manda prender o Lulinha. Qual é a lógica que tem nisso? Nenhuma. O nome do Lulinha não é citado. Procuraram as raízes do dinheiro que o cara teria dado ao Lulinha na quebra de sigilo e não encontraram nada. E aí, por que pedem a prisão dele? Por pedir. Só por isso, por pedir. Já a defesa do Lulinha havia dito, quando houve essa quebra do sigilo, as transferências todas que foram ligadas ao Lulinha estão todas registradas no imposto de renda e todas tinham explicação. Dinheiro vindo de herança, porque da morte da dona Marisa, e etc., que a gente já deu aqui essas explicações, então não precisa ficar repetindo. Né? Agora, o que acontece com isso? Ontem o Fantástico mostrou aprovação ao trabalho de Lula como presidente, a pesquisa Datafolha que saiu agora. Olha aqui, o Lula estava em dezembro com 49 de aprovação e 48 de desaprovação, agora inverteu.
49 de desaprovação e 47. Esse negócio de você joga uma suspeição, é a roubalheira do Lula, do Lulinha, entendeu? Aí ontem também, no Fantástico, mais um trecho que eles mostraram da pesquisa, avaliação do governo, olha lá, piorou de dezembro para cá, de 37 para 40. Piorou a avaliação do governo. Agora, essas pesquisas eles mostraram no Fantástico. Agora, esta daqui do Datafolha, em que o Lula vence todo mundo no primeiro e no segundo turno, eles não mostraram. Então, quem acompanha o noticiário fica sabendo que o Alexandre de Moraes, há uma suspeita dele com o Vorcab, o Lulinha com o INSS, entendeu? Então, essas suspeitas. Você viu, a avaliação do Lula está mal, a avaliação do governo piorou. Agora, a notícia boa de que o Lula continua ganhando, essa eles não mostram. Então, você não tem acesso à boa notícia. Você tem acesso às más notícias que criam esse ambiente. Olha lá, ó. Tem visto mais notícias mais positivas ou mais negativas? Aí está lá, mais negativas, 46%. Mais positivas, apenas 30%. E 20% não tem visto notícias sobre o governo. Ou seja, apenas 3 em cada 10 pessoas têm notícias positivas do governo. Como ontem, por exemplo, poderiam ter sabido que o presidente Lula estava ganhando de todo mundo no primeiro e no segundo turno, se reelegendo pela 4ª vez presidente. Mas isso a Globo não deu. Deu apenas as negativas, as notícias negativas. Como a gente já mostrou aqui, como as pessoas se informam sobre política, mostra a pesquisa Quest. 39% pela TV e 35% por redes sociais, ou seja, Meta, X, todo mundo que está mancomunado com o Trump e mais a mídia. Assim que eles se informam. Por isso a gente vê que apenas 30% das pessoas têm acesso às notícias boas, porque os algoritmos também trabalham contra o governo do presidente Lula. Então, nós ficamos nessa situação. Agora mesmo, no dia 4 passado, comemorou 10 anos da prisão coercitiva do presidente Lula. Assim como estão querendo prender o Lulinha agora, faz esse farol, leva até lá, porque, na época, eles poderiam ter chamado o Lula para ir lá prestar depoimento, como várias pessoas têm sido chamadas. Mas, em vez disso, a Polícia Federal bateu na porta do Lula e o levou em condução coercitiva. O cinismo foi tão grande que o Moro alegou que fez isso para proteger o Lula, porque a população podia se revoltar e criar um tumulto e agredi-lo. Então, o Moro estava preocupado com o Lula e mandou prender, uma prisão coercitiva. Aquele espetáculo que levaram com essas pessoas armadas desse jeito, como se o Lula fosse um sujeito perigosíssimo. E aí o levaram até Curitiba de avião para prestar depoimento. A mesma coisa estão querendo fazer com o Lulinha agora. Aí vira manchete, amanhã dá de novo, e isso vai rodando. Eles primeiro pediram a quebra do sigilo, houve a quebra do sigilo, não se provou nada. Não tinha dinheiro nenhum do INSS ali. Porque o dinheiro do INSS está com a turma do Bolsonaro. É a turma do Bolsonaro que meteu a mão, assim como a turma do Master. É a turma do Bolsonaro. O Master cresceu no governo Bolsonaro, foi criado dentro do governo Bolsonaro em 2019 e cresceu com Roberto Campos Neto. Quando o Campos Neto saiu, o Galípolo veio e creu em cima do Banco Master. Então, lembremos aqui do Malcolm X. Se você não for cuidadoso,
Os jornais, a mídia em geral, as redes sociais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo. Preste atenção, dê crédito, vamos ver com muito cuidado essas afirmações aí. Peraí, é fulano, vazamento, a Polícia Federal mostrou. Lembremos, a primeira medida do André Mendonça foi dar uma na canela do Procurador-Geral da República e outra na canela do Diretor-Geral da Polícia Federal. É igualzinho ao Moro, ele queria agir sozinho. Eu sou a lei. Eu sou a lei. A mesma coisa o André Mendonça, ele quer ele mandar no processo. Curioso, né? Reclamavam que era o Toffoli que estava fazendo isso. Mas agora você ouve alguma reclamação do Mendonça? Você ouve em algum lugar algum vazamento contra o Mendonça? Não, né? Você lê alguma coisa, tirando o Vorcaro, você lê algo sobre o Ciro Nogueira, que meteu um projeto de lei que ia aumentar para 1 milhão a garantia para os aplicadores do Master. Se isso tivesse valido, o escândalo do Master não ia ser de 50 bi, não, ia ser de 200 bilhões. 200. Agora, você vê o Ciro Nogueira dando entrevista, estando lá na primeira página, falando sobre isso. Você vê o Roberto Campos Neto, que não viu problema nenhum no Master esse tempo inteiro, aparecendo lá na primeira página, dando entrevista sobre escândalos do Master. Não, você não vê. Mas agora o escândalo da vez são o ministro Alexandre. Saiu o Toffoli, entrou o Alexandre de Moraes. E agora é o Lulinha. Mas o objetivo, todos nós sabemos, não é o Lulinha, é o Lula. Eles não querem de jeito nenhum o Lula presidente mais uma vez. E para isso eles vão fazer de tudo. Por isso a gente tem que ficar esperto. Foi isso o Fórum Mídias de hoje.